Você acredita que o Trump, de alguma forma, vai tomar alguma medida? Ou você acredita que ele está muito ocupado agora com essa história do Maduro, Venezuela? Qual que é a sua opinião? E se tem algum outro país da Europa que poderia se envolver ali? Eu também está muito preocupado com a Ucrânia e Rússia. O que você acha? Não, ele disse que ele vai, né, fazer. Eu acho que ele realmente pode fazer alguma coisa, algum movimento, alguma ação. Essa ação vai ser efetiva para derrubar o regime? Não acho. Não é que os Estados Unidos vai fazer uma campanha militar de dias e dias. As pessoas, elas quando pensam, os Estados Unidos vai atacar, elas pensam em invasão. Não teve invasão na Venezuela, não foi isso que aconteceu. O Trump fez no seu primeiro mandato uma operação militar que atacou um general da Guarda Revolucionária, Soleimani, matou ele. Então, algum movimento pontual militar os Estados Unidos pode fazer. Mas aqueles movimentos que nós assistimos o ano passado diversas vezes, que são quase que aquelas ataques coreografados. Lança 3 mísseis, aí o outro fala, vou te retaliar, e retalia num deserto, numa base que não tem ninguém. Então, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não acho que é substancial, até porque para ser substancial, os Estados Unidos tinha que ter porta-aviões ali, porta-aviões não está lá, está na Venezuela, não preparou, não trouxe reforço militar, isso não está acontecendo. Claro, os Estados Unidos têm capacidade de fazer ataques pontuais em qualquer lugar do mundo, porque tem um monte de base, tem outros meios. Mas é diferente de você ir lá e fazer uma operação de duração contínua por muito tempo dentro do Irã. E aí vamos imaginar o que os Estados Unidos poderiam fazer. A história da internet, né? Falaram com o Elon Musk para botar o Starlink lá. Aí colocaram. Mas o Irã está usando os seus equipamentos de jammers militares para interceptar o sinal. E aí, mesmo assim, estão tentando fazer funcionar. Não está funcionando totalmente. Isso é uma medida não militar por parte do Trump. Ele pode ir lá e bombardear ou lançar mísseis em algum lugar. Isso vai fazer o regime cair? Não. Mas e se ele matar o líder supremo? Tá bom, ele pode matar o líder supremo e a Guarda Revolucionária. Tirar o Maduro não é tirar o regime. Ele tirou o Maduro, o regime continua lá. Porque tem o Cabelo, tem o ministro da Defesa, o Cabelo ministro do Interior. Então, não é óbvio que você fazer um ataque e você derruba o regime. Se ele fizer um ataque contra, o prédio da Guarda Revolucionária, ele pode matar vários membros da Guarda Revolucionária. Tipo, ele vai acabar com a Guarda Revolucionária inteira? Isso pode ajudar? Talvez ajude, mas isso não é decisivo. Então, tem pouca coisa que os Estados Unidos podem fazer para realmente fazer o Irã colapsar. O mais provável é que, se isso acontecer, o colapso, ele venha de um produto da decadência do regime, que acontece há 47 anos, somado com a mobilização popular intensa, que é o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu não acho que é o Trump que vai decidir se isso vai acontecer ou não. Mas as pessoas estão, assim, elas estão impedidas de sair do país? Por exemplo, se refugiar em um país vizinho? Elas não querem fazer isso, elas não querem fugir do país. E abandonar todas as suas conquistas? Não é uma situação de guerra civil, entendeu? O Irã não acabou como nação. O Irã, eles vivem assim há muito tempo. Então, não tem por que eles fugirem do país. Eles querem lutar pelo país. Sim. Se não saíram até hoje, quem ficou lá é porque realmente quer. E assim, também vai pra onde? Sim. Entendeu? Não é tão simples assim você se refugiar em outro país. Tipo, é um país muito grande, né? Quantos milhões de refugiados podem ir pra onde? Nenhum dos vizinhos ali é grande... tá em condições boas. Afeganistão, Paquistão, Azerbaijão, Armênia, são todos países... A Arábia Saudita não tá ali perto? Não me lembro agora. Tem que atravessar, mas aí pra você ir pra Arábia Saudita, você
é xiita, é persa, você não vai ser tão bem recebido. Os sauditas são árabes, uma parte do Irã, metade do Irã, são persas. Uhum. E a outra metade não, são diversas outras etnias. Essas outras etnias poderiam fugir, mas o sonho delas é viver na terra delas sendo autônoma e, na verdade, criar outros países independentes. Uhum. Talvez os azeres poderiam todos ir para o Azerbaijão. Mas o Azerbaijão também é um país pequeno para receber tanta gente. Não sei. Isso pode acontecer, eventualmente, se a situação se deteriorar e a gente tiver mais caos ou uma guerra civil, é possível dizer que vai ter uma crise de refugiados. Uhum. E assim, uma pergunta que eu vi hoje, que muita gente estava fazendo. Qual é o interesse real? A gente sabe, né? Você explicou aqui muito bem, professor, sobre essa questão do Trump. A gente não achar que ele vai se movimentar muito ali, mas qual seria a intenção do Trump em estar, né, fazendo poucas ações ali no Irã? Por que o Trump tem essa intenção? Porque o Irã é um inimigo, né? O Irã é inimigo dos Estados Unidos. O Irã é um rival, o Irã é um aliado da China, da Rússia, da Coreia do Norte, da Venezuela. O Irã faz parte do eixo das ditaduras. O Irã é uma das maiores ditaduras que tem um histórico de confronto com os Estados Unidos muito antigo. A existência, a razão de existir do regime iraniano pós-revolução é um ódio aos Estados Unidos. Os líderes iranianos, eles perdem mais tempo cantando e gritando morte à América e morte a Israel do que vida ao Irã. Então essa é uma razão bem simples. O Irã é um dos maiores financiadores do terrorismo fundamentalista islâmico internacional. Hezbollah, Hamas. O Irã, ele tenta assassinar líderes ou pessoas americanos em outros lugares de muitas maneiras. O Irã tem muito motivo, tem, né, na tomada da revolução, tem o sequestro da embaixada dos diplomatas americanos, que tem até aquele filme Argo, que ganhou o Oscar, esqueci o nome do ator e do diretor, mas o Argo é o filme que conta essa história de quando a Revolução Iraniana capturou os diplomatas americanos e manteve eles lá presos por um bom tempo. Então, você tem 1 milhão de problemas. O Irã é das grandes forças desestabilizadoras do Oriente Médio. Então, esses motivos são todos motivos geopolíticos bem relevantes. Eu diria que o Oriente Médio, sem um Irã islâmico revolucionário, é um Oriente Médio muito mais estável e próspero. Quando a gente olha no tempo, assim, se a gente voltar 25 anos para trás, né? E aí 2001, que quando tem um ataque do 11 de setembro. Naquele momento surge a Al-Qaeda, e depois de uns anos vai surgir o Estado Islâmico. Essas duas organizações, elas são organizações terroristas ou fundamentalistas islâmicas sunitas. E o Irã é xiita, né? São dois braços dentro do islamismo. E dentro do lado do Irã você tem o Hezbollah. O Hamas, ele é sunita, mas acabou se tornando um aliado do Irã também, por causa do projeto geopolítico iraniano. Mas aí, né, o que eu quero dizer? Quando você volta no tempo, você tinha um radicalismo, uma radicalização imensa dentro de vários países islâmicos árabes. Depois de 25 anos, esse cenário mudou muito. Não que os países árabes estejam livres do radicalismo, mas isso foi muito mais contido. A Arábia Saudita, ela entendeu que ela ficar financiando e apoiando esses religiosos fanáticos, isso criava desestabilização para ela mesma. Então ela começou a combater isso. A Jordânia combate isso há um tempão. O Egito combate isso há um tempão. Não venceu por completo. A Irmandade Muçulmana dentro do Egito continua sendo uma força. O Hamas é uma extensão da Irmandade Muçulmana.
Só que, de alguma forma, os países árabes do Oriente Médio começaram a tentar buscar um outro caminho, longe desse fanatismo religioso. Repito, não foi completo e nem finalizado esse processo, mas ele existiu. E o Irã não. O Irã ficou parado no tempo. O Irã fez a sua revolução em 79 e ele se radicaliza cada vez mais. Então, você tem uma Arábia Saudita tentando se modernizar, tentando virar um Emirados, um Catar da vida, né? Um lugar muito mais que atrai o turismo, que atrai dinheiro, e menos preocupado em causar problemas com os seus vizinhos. E o Irã não. Então, eu diria que hoje tem a força que traz instabilidade para o Oriente Médio é o Irã. E se o Irã se modificar, o Oriente Médio tem tudo para prosperar de um jeito diferente. Claro, você tem a Síria instável ainda, a Turquia não chega aos pés nem de um Irã, mas é um país que também flerta com um fundamentalismo, com uma religiosidade maior. Mas o Oriente Médio, ele é melhor, talvez, hoje, do que ele era há 25 anos atrás. E um dos grandes entraves para ele ser melhor ainda é o Irã. Tanto que dá para a gente pensar em dois modelos, né? O modelo do Oriente Médio Arábia Saudita e o modelo do Oriente Médio iraniano. E são duas gestões, são dois projetos diferentes. A Arábia Saudita tentando caminhar para frente, com seus obstáculos, com seus problemas, mas querendo, e o Irã caminhando para trás. De repente, se você destrava a sociedade persa, que é uma sociedade milenar, muito culta, muito capacitada, se você coloca essa sociedade para ter um poder de prosperar, o Irã pode ser um país bem próspero. Tem muito petróleo, tem muito gás natural, tem muita gente culta e inteligente. É claro que dificilmente um país pula de uma revolução islâmica fundamentalista como a iraniana para uma democracia. Então, a gente talvez não assista a isso, mas eu diria que qualquer coisa hoje no Irã pode ser que seja melhor do que os 47 anos que a gente assistiu para trás. O professor, e como é que ficou a questão das armas nucleares do Irã? O poder ofensivo hoje do exército? Porque a gente sempre ouvia falar assim, poxa, mas mexer com o Irã é perigoso, ele tem arma nuclear, tem força militar. Os Estados Unidos, ao olhar para o Irã e tentar tomar uma decisão de intervir de certa forma, ele tem que tomar um certo receio? Existe esse perigo do Irã usar alguma arma nuclear? Não, o Irã ou ameaçar alguém? O Irã não tem armas nucleares. Isso ficou evidente. Na verdade, assim, isso não precisa ser testado para se descobrir. Quem tem arma nuclear, testa a arma nuclear. Não tem nenhum sentido você construir uma arma nuclear e mantê-la escondida e não contar para ninguém. A função da arma nuclear é ela dissuadir ou ela causar medo nos outros. O medo só pode ser causado se você ameaçar antes de usar. Se você chegar ao ponto de ter que usar, ela perdeu a sua função. Ela não é uma arma de uso. Ela é uma arma de ameaça e medo. Como é que a sua ameaça vai ser crível se você não mostrou que você tem a arma? Então, ter a arma e não mostrar que você tem é não servir para nada. Porque ela não é uma arma para você usar. Ela é uma arma para você causar medo no outro. Então, você tem que mostrar que você tem a arma para falar, eu posso usar. Se controle, cuidado. Então, o Irã nunca teve a bomba. O Irã está tentando construir a bomba há um tempão. Não conseguiu, e depois da guerra no meio do ano passado, o programa nuclear foi mais destruído, mais afetado, e o Irã está mais longe ainda da bomba agora.
Claro que não foi totalmente destruída, porque, sei lá, ele tem mais de 400 quilos de material radioativo, né, enriquecido, que é o material necessário para você fazer uma bomba. Então, esse material é preocupante, por exemplo, até num cenário de queda do regime iraniano, quem vai ficar com esse material? Vai cair nas mãos de quem? Israel está preocupado com isso, Estados Unidos também. Mas o Irã não tem a bomba atômica, então o Irã não tem como retaliar de uma forma destrutiva. Isso é um ponto pacífico e óbvio. O que o Irã tem é uma capacidade militar normal, só que grande parte da sua capacidade militar foi destruída na última guerra com Israel. E o Irã está correndo atrás de restabelecer os seus estoques, reconstruir mais mísseis balísticos para estar pronto para contra-atacar. Mas a guerra foi muito favorável para Israel. A superioridade militar israelense aérea, balística, defesa aérea, mostrou que todo o medo, a ameaça que o Irã supostamente representava na hora do confronto é uma ameaça fraca. Sim, o Irã conseguiu que mísseis atingissem Israel, conseguiu, mas esses mísseis por si só não causaram um estrago absurdo em Israel. Óbvio, se um desses mísseis tiver uma ogiva atômica, aí sim, porque o Irã provou que os mísseis conseguem atingir alvos quando ele lança muitos ao mesmo tempo. Israel não consegue interceptar todos. Se um desses no meio for uma bomba atômica, acabou. Destruiu com Israel. Mas o Irã não tem a bomba atômica ainda. E o ataque foi feito exatamente para evitar que ele tivesse essa bomba atômica. E o ataque foi bem sucedido. Israel monitora isso há muito tempo. Essa é uma das maiores preocupações para Israel de segurança. Então, essa preocupação não existe. Existe a preocupação da retaliação do Irã, mas o Irã também perdeu muita força, porque ele perdeu o eixo da resistência, que são o grupo de aliados que ele tinha construído ao longo dos anos. Hezbollah, porque o Hezbollah foi enfraquecido com o ataque dos pagers, com a morte do seu líder, com os confrontos com Israel, o Hamas também, aí você tem os Houthis também foram atacados por Israel. Israel está muito mais bem posicionada agora. Israel está posicionada na Somalialândia, né, Somaliland, que é uma área ali do lado da Somália, que Israel reconheceu como um país independente, construiu uma base do lado do Iêmen, só que do outro lado do mar. Então, os Houthis no Iêmen estão contidos, as milícias no Iraque estão mais fracas, a Guarda Revolucionária sofreu um grande abalo. Dá para dizer que uma das razões por que os manifestantes estão nas ruas dispostos a enfrentar o regime de novo é porque o regime teve uma derrota militar contra Israel. E aí o seu status, a sua aura de invencibilidade ou de força ou de perigoso foi abalada. E com esse choque é que levou as pessoas para a rua também. Então, o Irã hoje ele é bem mais fraco, está numa situação bem pior. E se ele provocar e atacar Israel ou os Estados Unidos, aí ele está convidando e justificando uma razão para os dois agirem de uma forma muito maior. Mas a gente tem informações de que Israel, por enquanto, não quer fazer nada. Contactou os russos e mandou um recado para os russos. Só fala para os iranianos que eu não estou me preparando para atacar. Os Estados Unidos é outra história. Se os Estados Unidos atacarem, aí o Irã diz que vai retaliar nos aliados americanos, óbvio, em Israel. Mas ele não vai retaliar da mesma maneira que ele retaliou na guerra de Israel, porque aí Israel vai vir com força total. E aí sim Israel vai ter uma razão, um motivo para derrubar o regime. Porque foi provocado, porque foi atacado, e aí vai buscar um ataque muito maior, como aquele que eu descrevi aqui, que tinha que ser para fazer a diferença para derrubar o regime.